Olá, boa noite! Nós estamos aqui nesta noite participando e tendo a honra de estarmos representando o estado de Goiás nesse projeto lindo do Júlio das Pretas aqui na ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra. Eu sou a doutora Edna Ramos, estou representando o estado de Goiás e essa noite eu tenho a honra de ter duas lindas convidadas, são advogadas, representantes do estado de Goiás, a doutora Amanda Passos e a doutora Maria Camila. Sejam bem-vindas e antes de eu passar a palavra para elas, eu quero apresentar. São minhas colegas aqui da Comissão de Igualdade Racial da OAB Goiás. Tenho a honra de conhecê-las pessoalmente, da gente estar aí travando uma luta, digamos assim, contra a desinformação. A gente procura sempre estar trabalhando dentro da comissão, que é uma comissão temática, não é? E a gente está aqui agora com a ANAM, com um público mais expandido, com o público nacional. São pessoas de diversos estados do Brasil que estão assistindo a live nessa noite e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mulher negra, especialmente elas, assim como eu, nós somos advogadas, e o tema ele é muito interessante. Mulheres negras, da base ao topo. A doutora Amanda ela é especialista ela é pós-graduada em Direito Constitucional. Eu quero, doutora Amanda, você ela pode se apresentar, falar um pouquinho, né, da sua trajetória. Já vou começar, digamos assim, com o pé na porta e a gente pode ir falando, já explicando a sua trajetória. A doutora Amanda é natural do estado de Goiás, é goiana do Pé Raspado, e ela vai falar um pouquinho da trajetória e de como ela chegou até aqui. É uma advogada, gente, porreta. Essa mulher fala e tem, digamos assim, fogo nas ventas. Pode falar. Olá, boa noite. Eu sou Amanda Passos e eu atuo na área da vara da infância e juventude, na vara da família, e não poderia deixar de ter esse recorte racial, esse olhar mais atento dentro da vara da família, não deixar de ter esse marcador racial dentro da vara da família, justamente para entender e pormenorizar as situações que envolvem e atravessam todas as famílias, né? Eu estou aqui enquanto participante da Comissão da Promoção da Igualdade Racial, enquanto estou como vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial da Subseção de Aparecida de Goiânia, e eu fico muito grata pelo convite, por estar podendo representar o meu estado, representar o estado de Goiás, e ainda mais a nível nacional, trazer essa discussão, mostrar a necessidade de que nós podemos sim florescer dentro da nossa profissão e que, como eu falei no vídeo, né? Chamando todo mundo, convidando. Nós não precisamos de ter a solidão como uma companhia subindo essa escada, na escalada dessa escada profissional. Obrigada, doutora Amanda. Agora eu vou deixar a doutora Maria Camila, esqueci de falar desse detalhe. As duas são, né, da subseção de Aparecida de Goiânia. A doutora Amanda é a vice-presidente, a doutora Maria Camila é a presidente. Doutora Maria Camila, por favor, cumprimente a nossa audiência, está presente. Boa noite às minhas colegas, que são, para além de colegas de profissão, são mulheres que eu tenho uma admiração gigante. Cumprimento a todos os outros colegas que estão assistindo e toda a comunidade. Fico muito grata e muito feliz em ter recebido esse convite, esse nome do... Ai, O perdi tema, o tema aqui da nossa Exato, perdão, gente. né? Então, é algo que me faz refletir, porque acredito que foi uma demanda bem árdua para a doutora Edna, né, buscar essas mulheres e ser uma dessas mulheres selecionadas me deixa muito feliz. Acho que chegar ao topo é algo que todos nós estamos buscando, né? A gente ainda tem essa sensação, né, de que a gente está caminhando para esse topo.
Mas, enfim, eu me chamo Maria Camila, sou advogada, não sou de Goiás, não nasci em Goiás, mas, como eu falava com a doutora Amanda, ou a doutora Edna no início, eu sou muito grata ao estado de Goiás, já me sinto uma goiana, não sou do pé rachado, mas já me sinto, porque o estado de Goiás foi um local, sobretudo Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde eu resido, que me trouxe oportunidades de estar nesse local, de conhecer pessoas, de estar na militância, de entender como o sistema ele funciona e de ter a oportunidade de adentrar esse sistema e, de certa forma, de certa maneira, minimizar os impactos, né? Estou como presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da subseção da OAB de Aparecida de Goiânia e somos a primeira comissão, então a primeira gestão, né? Na verdade, a segunda gestão, damos continuidade, porque houve uma reeleição, e é um local onde nos traz grandes aprendizados, né, doutora Amanda? Tenho 34 anos, sou uma mulher negra, retinta, então estar nesse local nos traz marcadores, como a doutora Amanda falava, que nos fragiliza de determinadas formas, mas que nos dá ânimo para lutar. É isso, muito obrigada, gente. Então, passados os cumprimentos, a gente propôs aqui como o início da nossa conversa, falar um pouquinho da trajetória de cada uma, porque como a doutora Maria Camila acabou de falar, nós não estamos no topo. Vamos ser sinceros, a gente está caminhando ainda, a sociedade ainda nos vê, muitas vezes nos confunde, né? Quem de nós nunca foi confundida dentro de um tribunal, até dentro do sistema da OAB, né? Eu já cheguei e a pessoa, ao invés de cumprimentar ou tratar, até com bom dia, diz, um momento, por favor, não respondeu bom dia, e a gente, às vezes, para passar ou para entrar dentro de um tribunal, a gente, às vezes, ainda passa por certos constrangimentos, mostrando que nós ainda não chegamos ao topo. Né? A gente conhece aquela famosa frase da Angela Davis, de que a mulher negra ela está na base da sociedade. A base da sociedade, quando você vai movimentar a sociedade, você mexendo na base, você mexe com toda a pirâmide. Então, nós ainda não chegamos lá, digamos assim. Nós estamos caminhando para lá, e quando a gente ocupa certos espaços de poder e destaque, ou seja, o topo, nós, como eu falei, nós não estamos lá porque ainda não nos sentimos. Mas quando a gente está lá, muitas vezes a gente acaba sofrendo as consequências daquele estereótipo que a sociedade sempre nos vê. E às vezes você chega em determinados locais, você é confrontado com uma realidade ou com determinadas situações em que você não tem esse sentimento de pertencimento, na verdade? E aí, para que nós pudéssemos estar aqui, para que chegássemos até esse momento. Eu, por exemplo, falava desde a adolescência que eu tinha vontade de ser advogada, mas até me questionava, você é tão tímida, você não fala. Como é que você quer ser advogado? Porque advogado tem que falar. Você não fala, mas a gente aprende, a gente é forçado muitas vezes, né? Ou nós somos moldados por essa mesma sociedade que nos bate tanto que nos fortalece. Doutora Amanda, comece falando sobre a sua trajetória, da base ao topo. A minha caminhada dentro da advocacia, ela não é muito diferente da caminhada de outras colegas negras que buscam, né, a profissão, que têm o sonho de ter nessa profissão é, a realização de N áreas da sua vida. Mas ainda assim, ocupando o espaço de uma das primeiras netas a entrarem na faculdade, de uma das primeiras netas a entrarem num curso que é considerado um curso de elite, um curso que impõe respeito. Eu entendo e eu vejo a minha caminhada como uma caminhada de caminhos sendo abertos. Caminho sendo aberto para as minhas clientes. Antes agora de eu estar participando aqui da live, eu estava fazendo um atendimento por uma cliente negra
Então, caminhos abertos, possibilidades, visões, novas visões de vida para clientes, para primos, para tios e para qualquer outra mulher negra que vem ou antes ou depois de mim. Por que antes? Porque mulheres negras que vieram antes de mim podem me conhecer e, através da minha história, terem força, terem decisão e terem vontade de continuar procurando aquele sonho, ou talvez acordar um sonho que estava adormecido e não diferente, né, de as outras colegas negras advogadas, não é um caminho fácil. Não é fácil porque, como a doutora Edna bem falou, né, por vezes nós somos confundidas. Nunca com serventuários da justiça, porque o que que a gente está fazendo dentro de um tribunal se nós não podemos ser uma vítima da violência doméstica? Se não, nós não podemos ser a mãe que está procurando a pensão alimentícia para o filho, que está resguardando um direito vital do filho. Então, a sociedade tem uma imagem do que nós podemos ser e nós estamos nadando totalmente contra a maré, na tentativa justamente de formar um novo olhar, é, desmistificar a política e principalmente a política racial. Por quê? Porque foi desenhado o padrão e nós estamos fora desse padrão desenhado. É muito difícil? É, mas quando a gente vê as coisas acontecendo, também é muito bom. Quando a gente vê mulheres vindo, te acompanhando, atrás não, lado a lado, também é muito bom. Porque quando você tem lado a lado mulheres, pares, que falam a mesma língua e que falem línguas diferentes, mas se respeitam, se querem ali presente, ocupam os espaços e permanecem nos espaços. Quantas vezes eu, doutora Maria Camila, não conversamos sobre, ai, a gente merece estar aqui? Mas não merecer porque a gente não dá conta, mas é porque a gente estava cansada, cansada de ter que reafirmar algo. Então, é uma caminhada de reafirmação diária para nós e para a sociedade. Porque se nós não tivermos essa reafirmação, nós passamos a acreditar no que eles colocam para a gente. Não é o fim. Estou caminhando para o topo, mas essa caminhada é árdua, mas ela também é bem gostosa, vamos se dizer assim, porque ver o que a gente está construindo, escutar de clientes as transformações que a gente consegue fazer na história deles, porque costumo dizer que advogado de família toca em algo que é sagrado para todas as pessoas. A gente está tocando em famílias, e você escutar que você foi um agente transformador dentro daquela situação é maravilhoso. Isso só é possível porque eu tenho pares, eu tenho outras mulheres negras, outras pessoas negras ao meu lado que estão lá me reafirmando. Amanda, continua, continua, continue escrevendo, continue com a sua caneta aí trabalhando. Obrigada, doutora Amanda, é sempre uma fala muito preciosa. Doutora Maria Camila, sua vez de falar um pouco da sua trajetória, da sua chegada ou caminhada até o topo, da base ao topo. É, ouvindo tanto a doutora Edna quanto a doutora Amanda, estava aqui refletindo, né? É que somos mulheres diferentes nas suas medidas, mas nossas trajetórias elas se cruzam em alguns determinados contextos, né? E ouvi da doutora Edna que a doutora Edna não seria advogada porque não fala. Eu falei, gente, como assim? Porque eu sou uma admiradora, assim. Eu fico ouvindo a doutora Edna e fico assim, gente, ela é muito incrível e fala muito bem. A doutora Amanda também é incrível. Mas, enfim, é, é tão difícil falar sobre nossa trajetória, né? É difícil falar da gente, é difícil falar sobre a nossa trajetória. Eu fiquei pensando muito sobre esse tema, da base ao topo. Agora falei certo, da base ao topo. E aí eu fiquei pensando, né, que topo é esse, né, que a gente tanto está buscando e que a gente quer estar e que a gente sabe que em certa medida é nos podado, né, é nos tirado e aí
a gente caminha e caminha. Mas eu sempre falo, e eu e a doutora Amanda também, a gente tem longas conversas, apesar de que você, doutora Amanda, também devendo algumas conversas, mas tá tudo bem. Mas é, é complicado a gente mensurar essa trajetória, sabe? Enquanto advogada, sou do interior do estado da Bahia, uma cidadezinha bem pequenininha, pacata, e aí vim para o estado de Goiás. Não pensava inicialmente fazer direito, mas fui para esse caminho, formei, fiz a OAB, obviamente, né? Fui habilitada e comecei na advocacia. Mas até então, tem um livro muito legal que eu gosto bastante, eu sempre cito, né? Que é o Neuza Souza, que é o Tornar-se Negro, que eu sempre reproduzo ele, porque eu acho que foi isso um pouco disso, assim, na minha vida. Que a gente se torna negro em algum momento na nossa trajetória. A gente nasce negro, mas em algum momento da nossa trajetória a gente se torna negro. E eu vi essa transição acontecer de forma bem dolorosa, no sentido de entender que a sociedade ela nos enxerga de certa maneira como limitadas, né? Então, o se tornar negro é isso, é entender como a sociedade te enxerga e como você se posiciona na sociedade. Então, eu sempre carrego o livro da Neuza Souza e sempre cito ele, porque eu acho que nós, enquanto brasileiro, apesar da nossa sociedade hoje, a gente ter uma percepção racial bem maior, a gente teve uma evolução muito grande de percepção, acho que as pessoas estão começando a se identificar enquanto pessoas negras, né? E aí negras, pretos e pardos, e se colocando também no local de pessoas pretas, e esse local, ele é um local sensível ainda na nossa sociedade. Mas ser, como a doutora Amanda pontuou, né, ser o primeiro da família de muitas coisas também nos trazem grandes cargas, né? Porque isso em certa medida não é tão ruim, mas também eu acho que a gente acaba carregando um fardo muito árduo de ser uma referência, né, de certa medida. Mas eu acredito muito que estamos caminhando. Sou grata às que vieram antes de mim e reverencio-as, porque pavimentou essa estrada, né? Para que hoje possamos ocupar esse espaço, para que hoje possamos falar um pouquinho da nossa trajetória, de estar na academia. Estar na academia é um local violento, acho que a educação, né? Estar na escola, em todos os sentidos, é um local violento para as crianças negras, para os corpos negros, né? Estar nesses espaços é violento. Estar na academia, ocupar um espaço de uma pessoa intelectual é algo que demanda um certo esforço para além da resiliência, né? Que é o continuar de todos os dias. Então, eu acredito que eu esteja também caminhando para esse topo. Acredito que os que virão posteriormente a nós, assim, espero, que tenha uma sociedade mais que possa alcançar esse topo, né? E que a gente possa pavimentar esse restante aí de caminho para chegar a esse topo. A gente temos referências literárias, tanto atuais como passadas, que a gente se apega bastante, né? É, são nossas referências acadêmicas, nossas referências de estudo. Eu tenho uma professora de um projeto bem legal aí no estado de Goiás, que ela
ela sempre pontua que o, o código de igualdade racial, a gente é como se fosse o nosso código civil, né? Então a gente tem que andar com ele embaixo do braço, porque ele foi uma grande revolução para nós enquanto população negra, apesar da gente saber que foi, de certa forma, retirado algumas demandas que a gente precisava, né? Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele é esse, é o nosso segundo Código Civil. A gente tem o Código Civil para a população e para a população negra temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é importantíssimo que nós todos tenhamos embaixo do braço e carregue para cima e para baixo, assim, para realmente afirmarmos e reafirmarmos nossos direitos enquanto população negra, né? Somos um pouco mais de 53% da população, salvo engano, de pessoas consideradas negras. E isso é um marcador importante, né? O IBGE nos trouxe esse marcador importante, que foi um dos grandes, penso eu, um dos grandes debates e diferenciais, porque as pessoas estão começando a se reconhecer, e isso é de suma importância. Mas está dentro do direito, tem suas peculiaridades, tem suas dificuldades. Ser mulher, gênero, mulher já nos traz esse marcador social. E aí, ser mulher com suas especificidades, né? Ser mulher negra, e aí isso vai, dependendo das suas especificidades, isso vai aumentando, traz outros marcadores. Então, é importante a gente delimitar esses locais, para a gente conseguir alcançar esse topo, que é tão almejado e tão desejado. Obrigada, doutora Maria Camila. A gente estava falando da base ao fogo. O tema desse nosso encontro é Esperanças Garcia, Mulheres Negras da Base ao Fogo. A gente está fazendo essa série de lives entre as mulheres advogadas do Brasil todo em referência ao dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latina, Caribenha. E essa data especialmente foi escolhida em homenagem a Teresa de Benguela. Aí a gente tem a referência de duas grandes mulheres da nossa história, da história do Brasil. Esperança Garcia, considerada como a primeira advogada do Brasil, e nós temos Teresa de Benguela. E uma coisa bem interessante que eu estava vendo na biografia das duas. A Teresa de Benguela, não temos referência da data de nascimento dela, mas ela faleceu no dia 25 de julho de 1770. Esperança Garcia escreveu a sua petição no dia 6 de setembro de 1770, mesmo ano em que Teresa de Benguela faleceu. Alguns meses depois, né, 25 de julho, foi a morte da Teresa de Benguela, e no dia 6 de setembro de 1770 foi o dia em que Esperança Garcia enviou a petição dela ao presidente da capitania. Teresa de Benguela pertinho da gente, aqui no Mato Grosso, né, no Quilombo do Piolho, enquanto que Esperança Garcia estava lá no Piauí. Dois pontos, quase dois extremos, se a gente pensar que Mato Grosso está ali no meio, para baixo, né? E enquanto que o Piauí está lá em cima. Possivelmente uma não sabia da existência da outra, mas elas tinham trajetórias tão parecidas. Enquanto que uma buscava a base, que no caso é a família, a gente fala que família é a base, ela procurava com que os filhos e ela mesma não tivessem os castigos físicos, né? Tivesse direito a batizar um filho, crença, religião, enquanto que a outra estava no topo. Como líder, ela era o que? A rainha. Que é o Quilombo era o reino dela, ela era a rainha daquele lugar, que era o Quilombo do Piolho, e ela, uma estava na base e a outra estava no topo. E a gente não pode esquecer como esse nosso encontro aqui se refere a isso. Mas, dentro daquilo que nós propomos, é só um parêntese para a gente não esquecer o porquê que a gente está aqui. E é importante a gente falar dessas nossas referências. A doutora Maria Camila acabou de falar de referências, né, de mulheres que são nossas referências na história, e nós também temos referências, por exemplo, aqui no estado de Goiás.
Por exemplo, quando eu penso, pelo menos eu antes de vir para o estado de Goiás, eu estava conversando com a doutora Maria Camila antes, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui há 14 anos no estado de Goiás. Ela veio com 15, lá saindo do interior da Bahia. E Goiás tem, assim, não é uma mulher negra, mas é uma mulher linda de referência, que é a Cora Coralina, né, na cidade de Goiás. E nós temos grandes mulheres também no estado de Goiás, que a gente pode se referir. O estado de Goiás, gente, para quem não conhece, é um estado extremamente conservador. Isso a gente não tem como negar, né? Extremamente conservador. É um estado em que nós temos o maior quilombo em extensão territorial certificado do Brasil, que é o quilombo dos Calungas, ali na Chapada. E, entretanto, eu falo isso porque, por exemplo, por que o dia 25 de julho é tão importante na minha vida? A doutora Camila falou do tornar-se negro. A gente passa, né, por dores a vida toda, na adolescência, de ser preferida, né, a vida adulta. Mas o dia 25 de julho me marcou porque eu acho que eu me senti tornar-se negro no momento em que eu me tornei mãe. Porque aí você é mãe de uma menina negra e você começa a sentir na pele dela aquilo que você sentiu, mas dói mais, não é verdade? Quando você é mãe, dói mais. E aí, eu, por ser mãe de uma menina negra, quando ela começou a perceber-se, a tornar-se negra, e foi muito cedo, com 4 aninhos ainda, né, na creche, quando ela percebeu que alguém chegou para ela e falou, você é marrom. E aí ela chegou para mim e falou isso, eu falei, você é, papai é, você é, mamãe é. E a gente se reafirmou isso, e aí eu acho que foi esse o momento de eu tornar-me mais negra ainda, porque eu já tinha passado, mas quando você vê a filha passando, é diferente. E a questão, no 25 de julho, foi uma vez que eu fui confrontada. A pessoa falava assim, gente, Dia da Mulher é 8 de março, só que ela não sabe os pormenores que nós, mulheres negras, passamos. Né? Quando a gente fala da base ao topo, é porque a gente, na base, a gente sofre muito. E para chegar ao topo, e quando chega no topo, a gente sofre mais, porque a gente apanha em dobro. Ou triplamente apanha, porque aí você já está à frente, muitas vezes, de situações. Eu sei disso porque dentro da minha comunidade, eu estou em um cargo de liderança e como eu apanho. Né? Talvez se eu fosse homem, não apanhava tanto, porque as pessoas têm medo de bater em homem, mas em mulher, infelizmente, nós estamos aqui duramente excluídos da sociedade por fato de ser mulher e ser mulheres negras. Né? Mas o que eu vou propor a vocês agora, referências do estado de Goiás. Vocês pensaram em alguma referência? Eu tenho na minha cabeça uma referência muito importante dentro da advocacia, como mulher negra, como operadoras do direito e à frente da sociedade, como referência. Doutora Amanda, sua referência no estado de Goiás. Abre o áudio. A minha referência no estado de Goiás, que é assim, uma agente transformadora da minha advocacia, do meu trabalho, do meu posicionamento, é a doutora Maura Campos. Não poderia deixar de citá-la como referência dentro do nosso estado, uma mulher negra, retinta, de família pobre, e que tem uma trajetória escandalosa de tão grande que é. Doutora Maura é uma pessoa espetacular, de uma fala envolvente, de uma inteligência perspicaz e, principalmente, que abre caminhos para outras mulheres negras. Então, hoje, poderia citar a advogada recente, né, que foi reconhecida recentemente pela OAB como a primeira advogada negra, que é uma advogada de Caldas Novas, que é foi, né, uma advogada de Caldas Novas, que é um nome difícil, é Leodegária, Brasília de Jesus. Poderia citar a Janira Sodré, poderia citar Rose Cardoso e tantas outras mulheres. Mas a doutora Maura é alguém ali do trato cotidiano, alguém que está ali colocando o seu trabalho, a sua cara à tapa mesmo, por tudo que ela coloca as mãos para fazer. Sem contar que é uma advogada da União. Então, aí a gente já tem o peso do que ela carrega com o currículo dela profissional e, por ser uma mulher negra,
maravilhosa, elegantérrima, gigante. Doutora Maura é a minha referência dentro do estado de Goiás. Doutora Maria Camila. Eu estava aqui pensando, e obviamente a doutora Maura, acho que é unânime, assim, né, de referência. Eu tenho a honra e o prazer de conhecê-la também e faço das palavras da doutora Amanda as minhas, mas citarei outra pessoa também, que não é do direito, mas é uma acadêmica antropóloga, professora da UFG, que eu tenho uma admiração, assim, muito grande, que eu admiro, assim como eu adoro ouvir a doutora Edna, eu também adoro ouvi-la, porque ela é um poço de conhecimento. E aí, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvi-la, eu fico assim, ouvindo para tentar colher todas as informações possíveis, que é a professora Luciana, ela é doutora também, né? Porque ela tem doutorado e etc. É, Luciana Dias, uma antropóloga da Universidade Federal de Goiás, que é uma pessoa que luta assim arduamente contra a discriminação racial. Ela tem um projeto muito incrível, juntamente a, ao governo federal, que faz essa movimentação, inclusive de formar agentes territoriais, que chama o Projeto Griot. Quem não conhece, depois dá uma pesquisada. É um projeto bem legal. E foi o primeiro projeto, foi o piloto, aconteceu no estado de Goiás e foi idealizado e foi coordenado pela doutora e professora Luciana Dias, e foi incrível. Eu tive a honra de participar desse primeiro piloto, desse projeto piloto, agora está tendo a nível nacional, com diversos estados em conjunto. E é um projeto incrível de formação de agentes territoriais de combate. Na verdade, a pessoa já é um agente e aí só é trazido informações a níveis acadêmicos mesmo, assim, porque, em certa medida, sempre temos pessoas, por mais que não tenha nenhum título, combatendo em seu território a discriminação, seja ela de gênero ou racial. Então, essa é minha referência. Doutora Edna, e é interessante que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai falar, né? Eu gosto muito de tomar cuidado quando eu falo em referências, para a gente não mostrar dentro do Estado que são exceções. E essas mulheres, elas não são exceções, nós não somos exceções. Nós somos apenas uma ponta que está tentando ser enxergada, uma ponta que já está sendo enxergada e que a gente precisa que deixem, né, de nos enxergar como exceção e passemos a ser enxergadas como a regra, porque é isso que nós somos regras em referências. Tanto a doutora Luciana, mencionada pela doutora Maria Camila, assim como a doutora Maura Campos, que é muito importante a gente falar sobre essas mulheres, sobre trajetórias, sobre estilos de vida. Para quê? Para que o Estado entenda que nós temos sim muitas mulheres negras de referências e de referência grande, porque tudo que a gente põe à mão se transforma em algo muito grande. É verdade. A minha referência, se eu deveria citar, seria a doutora Maura também. Para quem não conhece a doutora Maura, ela, digamos assim, nós passamos durante a pandemia, foi quando eu a conheci, né? A gente estava naquele momento de todos estarem isolados, e aí as situações às vezes aconteciam e a gente ficava sabendo até mais rápido porque você não dependia de ir ao local. A informação chegava até você porque estava todo mundo antenado, todo mundo ligado. Foi nessa época que eu conheci a doutora Maura, e nessa época a gente estava naquela luta pelos 30% da cota dentro do sistema da UAB. E a doutora Maura tem uma participação muito importante, e eu sempre gosto de fazer essa referência e passar essa informação. Havia uma proposta, não lembro agora qual foi o estado que fez essa proposta de não ter
colocado no cadastro de todos os advogados, isso era em Conselho Federal, gente, a questão de cor, de não se citar qual era a etnia do advogado que tem a obrigação de se marcar, né? E aí a doutora Maura recebeu a relatoria dessa questão e ela deu um voto divergente. Ela falou, não, é importante que a gente saiba, inclusive até hoje a gente não sabe, quantos advogados negros existem no Brasil? Quantos são mulheres e homens negros que estão dentro do sistema da OAB? E ela, recebendo a relatoria, ela votou contra. Havia um pedido para que fosse abolido. E aí ela reforçou o conceito de que é necessário, sim, nós termos essa referência, não é obrigatório. Nós já cansamos com a ANAM, né? Eu fazia parte da semana, e a gente pedia a todas as sessões da OAB que passassem essas informações para que nós pudéssemos saber. Aí chegar a ANAM também já existia há algum tempo, mas em 2020 foi quando eu comecei a caminhar junto com a ANAM e a gente começou a solicitar isso, essa informação. Quantos advogados negros no Brasil? E a ANAM já chegou com 6 mil advogados já inscritos no ano de 2019 para a Fundação Oficial, 2020, a gente procurando reunir, e aí começou, o que é isso? Por que esses advogados negros estão sumindo? Por que eles estão sumindo? E aí, a partir do momento em que a gente teve esse voto divergente e uma luta das advogadas para ter 50%, que a gente fala que nós como mulheres negras, nós temos a dificuldade da luta já da mulher, as mulheres não conseguiam e até hoje muitas vezes não conseguem estar dentro do sistema da OAB e em todas as situações. Não é somente, digamos que na ESA, na CASAG, ou na diretoria, nos conselhos, dentro da OAB. Nós também temos muitas dificuldades e aí você juntou, peraí, nós precisamos ter pelo menos 50%, porque mulheres são a maioria da população. Né? Nós somos mais de 50%. Os negros já são a maioria. A Camila falou corretamente. É uma média de 52, 53, 54. Varia muito a cada censo do IBGE. Mas por que dentro da OAB nós não aparecemos? Nós estamos lá. Mas por que a gente só está na base? A gente não está no topo? Então, essa questão, a gente está falando sobre esse assunto e a gente está falando de referência porque a gente tem uma referência em Goiás que acabou, digamos assim, o trabalho dela de questionar, divergir sobre uma questão que é tão sensível para nós, levou a uma mudança que ainda está sendo construída. Não sei, nas subseções de Aparecida ou a doutora Cássia, que está aqui nos auxiliando, se já em Roraima existe o respeito às cotas. Ano passado, eu ia participar de uma palestra e eu toquei nesse assunto de eventuário dentro da OAB. Ela desistiu de participar da palestra, ela não quis, porque ela trabalha para a OAB. E aí eu toquei nesse assunto para a gente preparar a palestra e ela não quis participar. Porque existe um silêncio, existe um medo. E se a gente fala que as mulheres negras elas ocupam a base, mas para chegar ao topo tem que passar pelo sistema, tem que passar pelos locais aonde ainda nos colocam fora. Eu vou deixar o microfone aberto, porque agora virou um debate. A gente vai falar um pouquinho, vamos incomodar bastante. Quando a gente fala sobre essa questão de acesso, de medo e principalmente de liberdade de fala, é muito interessante porque essa palavra tem me perseguido muito nos últimos dias, liberdade. E quando a gente fala sobre liberdade de fala e a gente está no topo, o que me chama a atenção, o que me traz na memória é que por diversas vezes em que me foi concedida a oportunidade do microfone, em que eu não estava em um ambiente majoritariamente negro, eu só pude estar à frente porque tinha uma mulher branca dando o aval e confirmando, sim, ela pode. Isso dentro dos ambientes da OAB e assim também dentro de outros ambientes para fora. E aí a doutora falando, a cabeça começa a borbulhar, né? Porque a gente vem trazendo história, a gente vem trazendo históricos, porque dentro do sistema da OAB é algo muito novo. Falar sobre a questão racial,
sobre o posicionamento da advogada, principalmente negra, é algo muito novo. Estando principalmente dentro de um estado que é um estado bem. Palavra que eu posso usar para não ser tão agressiva. Por vesper. Oi? Eu disse conservador. Eu já usei esse termo para referir a Goiás. Que Goiás é um estado muito conservador, a gente enxerga ainda mais a necessidade de sermos mais inteligentes no sentido de saber como caminhar, como falar, onde caminhar, onde falar. Por quê? Porque a gente necessariamente estamos sendo a sombra de uma pessoa branca que, como muito boa, está dando aquela oportunidade. Não nos é dada a oportunidade de ir estar à frente. Nós precisamos de um aval para estar à frente. E aí, a OAB é uma discussão tão nova, mas tão nova, que ao participar de comissões, palestras, debates, quase nunca temos uma pessoa negra à frente. Uma pessoa negra à frente de um painel. Uma pessoa negra à frente de uma palestra, de um debate, de uma roda de conversa. Por quê, se nós somos tantas? Qual é essa dificuldade de nos encontrar, de vir ao nosso encontro? Por que que isso não pode acontecer? E quando eu falo, não é uma fala de ataque ao sistema da OAB, é uma fala de provocação ao raciocínio, à mudança, à transformação. Porque uma sociedade ela só consegue chegar no topo social, se a gente tiver esse tipo de discussão, mas partindo da premissa que é uma discussão para transformação, sem aquela coisa de polarização, mas uma ideia de transformação, de algo provocativo que cause um incômodo, porque é só com o incômodo que a gente vai atrás de mudanças, de quebras de paradigmas, de quebras de sucessões, de quebra de lugares que podem ser alcançados por várias mulheres que são maravilhosas, que podem e que não necessariamente precisam de uma sombra, dando o aval para estar ali. O trabalho dela, o posicionamento, a forma como se fala, se porta, se veste, já fala por si só. E por que que a gente não pode estar lá? É, Doutora Eu Maria Camila. fico, obrigada. Eu fico muito reflexiva, né, nessas questões, sobre esses marcadores que nos perpassam. A OAB, a nossa casa, né, o local onde todos e todas deveriam ser acolhidos e etc. A gente encontra algumas dificuldades em permanecer. Eu falo muito sobre a questão do acesso e da permanência, né? Porque só acessar não significa que você vá permanecer. Então, o sistema ele tem uma lógica de que ou você permanece e aí você sofre todas as consequências que o sistema te impõe, ou você se auto-expulsa, não sei nem se existe essa terminologia, ou você é expulsado, né? Você é retirado daquele local. E aí eu sempre, quando eu vou lá na sede da UAB de Goiás, é uma coisa que sempre é, me deixa um marco, assim, me marca, que é o painel representando todos os presidentes que já estiveram na instituição. Então, isso é muito simbólico, assim. Então, para quem não é do estado de Goiás, para quem não é advogado e que nunca adentrou ali o recinto, a gente tem um painel, e eu acredito que também as outras instituições, as outras OABs também têm, onde ele tem a foto, né? Assim como os órgãos também públicos têm as fotos, etc. E é muito interessante que a gente tem uma figura apenas feminina, uma mulher, que ocupou um cargo de presidência, uma presidenta, e só foi uma mulher, né? E não foi uma mulher negra, tá, gente? E ela veio também num contexto não de eleição, de substituição e etc. Então, isso também é muito, isso nos diz o local que nós estamos, né? Porque hoje somos, maioria enquanto população, mulheres,
somos, inclusive, maioria na classe, mas, e aí trazendo, eu não estou nem fazendo recorte ainda racial, estou falando do gênero. E aí não temos representantes, sobretudo no estado. Essa última eleição, acho que a gente teve grandes notícias, assim, que a gente teve é, eleitas, né, presidentas para algumas OABs. Mas no estado de Goiás, infelizmente, não tivemos. Ainda permaneceu sendo um homem, né? E é isso. Não são pessoas que pareçam conosco, infelizmente. É, eu viver a experiência de estar dentro da OAB, sobretudo nas comissões, gerenciar uma comissão, é, é um trabalho que ele é um trabalho que nos, nos consome muito, assim. Porque, e aí eu vou deixar que também depois com a doutora Edna e a doutora Amanda é, também possam acrescentar. E eu sinto, doutora Edna e doutora Amanda também, que, por exemplo, existe uma disparidade, assim, das comissões, sabe? Não que nenhuma comissão mereça ou não mereça mais ou menos, mas a gente sente uma certa dificuldade de aderência, primeiramente, né? De uma aderência da comunidade mesmo, e, e de, e de e isso institucional mesmo falando, né? E de uma certa participação efetiva da instituição, enquanto instituição mesmo, de apoio. Então, eu sinto isso, essa falta, e isso acaba nos deixando enfraquecidas, porque às vezes a gente quer fazer determinadas demandas, mas a gente não tem o apoio, por exemplo, financeiro que requer. Porque é isso, né? Evento requer dinheiro, requer investimento, e aí a gente quer uma coisa que eu aprendi nessa luta é que precisamos nos valorizar enquanto profissionais, enquanto mulheres negras, sabe? E aí a gente convida algumas colegas que elas saem muitas vezes de locais distantes, a gente não consegue minimamente garantir o transporte dessa mulher. E aí, da última reunião que nós fizemos, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque você dedica um tempo, você sai do seu conforto do seu lar, e não conseguimos garantir nem a ida e a volta dessa pessoa para casa. Eu não sei se essa pessoa tem condições de vir de carro próprio, se ela tem ou se não tem, se tem que pedir um carro de aplicativo. E a gente não consegue garantir isso, minimamente falando. Isso é violento, né? Eu penso que é violento, sabe? E aí, da última vez, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Será que isso não nos desgasta, né? Enquanto profissionais? E aí eu estou fazendo esse movimento, inclusive, se eu não consigo propor isso, eu tento outras medidas que não agravem a situação dessa mulher, que a gente, na sua maioria, a gente, como é uma comissão racial, a gente traz debates raciais, e na sua maioria, por pessoas que são pessoas negras, né? E aí o sistema, ele é um sistema que ele vai reproduzindo isso. Então, eu fiquei pensando muito nessa lógica, sabe? Então, a OAB, eu sou advogada, e isso com muito orgulho. Acho que. Só que a gente tem uma estrutura que o racismo estrutural diz isso, né? O racismo estrutural, ele, ele diz exatamente por que disso existir e por que do manter essa estrutura, né? Dessa estrutura ainda da OAB ser esse local de ser ainda violento. E aí a doutora traz que a colega não quis participar porque sabe que, de certa medida, aquilo pode reverberar não tão legal assim, né? Então, olha, veja como é delicado, né? Eu, e aí eu preciso
recuar porque eu preciso minimamente garantir o meu sustento, obviamente, né? Mas isso reproduz uma violência institucional, social, e, e a gente fica muitas vezes sem ter muitos caminhos, porque é isso, assim, a gente luta contra o sistema, e o sistema ele é difícil de se, se, se destruir, né? Assim, se remontar ou reestruturá-lo, enfim. Então, acho que depois de se passado quase 500 anos aí, 138 anos da abolição da escravatura, 300 e poucos anos de uma era escravocrata no Brasil, isso infelizmente, é uma coisa muito palpável e real do racismo estrutural, sabe? A vivência também de outros locais, sobretudo de locais onde são autarquias, são locais públicos, a gente vê esse racismo estrutural muito evidente, muito latente, muito palpável. Então, isso é cruel isso é muito cruel. Então, é difícil estar nesse local de tentar. Eu falava com um colega que é, a gente tenta combater o racismo, mas muitas vezes a gente não consegue combater o racismo que nós sofremos, porque ainda nos impacta. Eu falo que eu não, a gente todos os dias somos impactados, e em certa medida não é tão ruim, porque a gente ainda somos seres humanos, né? Todas as vezes que eu me sinto impactada com alguma notícia, eu fico pensando, gente, mas como eu fiquei impactada, mas depois penso, não, mas então eu ainda tenho um pouquinho aqui da Maria Camila enquanto pessoa, porque eu ainda fico impactada com algumas notícias. Mas é isso, é um contexto social bem cruel. Mas obviamente que já caminhamos muito, que a gente se pensar em local que não tinha absolutamente ninguém, né? E é isso, assim, não ser o único também não significa absolutamente nada, porque a gente tem essa figura, né, do preto único, do negro único, de estar naquele local. Então, você ser referência para absolutamente tudo, porque você é o único. Então, eu sempre falo que é o abrir de portas, né? Então, é abrir as portas para que os nossos possam acessar esses locais, porque também ser único é doloroso, é solitário, como a doutora Amanda falava. É doloroso porque você é o único naquele espaço. E fazendo uma referência ao que a doutora Amanda citou, ela falou sobre incômodo. E aí me fez uma referência, uma lembrança que em todas as reuniões da AMAN, quando a gente faz alguma reunião, o doutor Estevão ele fala sobre o incômodo da ostra. Porque se não tiver incômodo, se não tiver aquela pedrinha dentro da ostra que incomoda, ela nunca vai formar pérola. Nós, como mulheres negras na sociedade, nós temos que incomodar. Se nós não estivermos incomodadas, se nós não incomodarmos, as mudanças não acontecem, aquilo que é de mais precioso não vai ocorrer tanto nas nossas vidas pessoais, nas nossas conquistas pessoais, quanto na mudança da sociedade. Porque nós somos agentes de mudança dentro das nossas famílias, dentro da sociedade, em qualquer espaço onde nós ocuparmos qualquer espaço. Para que nós possamos ocupar o topo, a gente vai ter que incomodar. Porque nenhum homem se levanta para uma mulher sentar, e principalmente se for uma mulher negra. Então a gente vai ter que tomar os espaços para chegar ao topo da sociedade na briga, na raça, incomodando. E uma questão que a gente olha, Estado de Goiás, eu falei com as meninas antes da gente começar, falei que eu quero que a gente seja bem específico do Estado de Goiás. No Estado de Goiás, eu não sei, a doutora Maria Camila falou, já tivemos uma presidente. Até a última eleição, não tínhamos. Né? Hoje está ocupando, doutora. Inclusive, eu teria que ir amanhã com a comissão para a gente fazer, digamos assim, boas-vindas para a presidente, né? Mas
Nunca nós tivemos uma mulher negra eleita na cidade de Goiânia. Nós fomos vereadora. Hoje nós temos uma vice-prefeita, mas a gente sabe que nas últimas eleições, todo mundo queria ter um preto para chamar de seu. Tem um amigo do Rio de Janeiro que ele fala isso, só todo partido agora tem um preto para chamar de seu, que é ter cota. Mas não é dado verba partidária, não é dado subsídio. E por que as pessoas negras não são eleitas? Não é porque preto não vota em preto. Porque para você ser eleito, você tem que ter dinheiro. Os partidos colocam candidaturas, mas eles não dão respaldo financeiro para que a pessoa possa andar o Estado de Goiás é enorme. Né? Você tem, às vezes, por exemplo, Minas Gerais. Eu tenho conhecido de Minas Gerais que são mais de 500 municípios. Como é que uma pessoa vai ser eleita a nível estadual ou federal se ela não pode andar o Estado, se ela não tem dinheiro para viajar, para encontrar com os seus eleitores? Então, essas eleições, eu já tenho informações que nós teremos ausências importantes no quadro de candidaturas negras e femininas, de mulheres que não vão sair como candidatas, que saíram em todas as últimas eleições, e eu falo no plural mesmo, porque não veio uma luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel é dinheiro. Dinheiro vai para as candidaturas de homens, dinheiro vai para a candidatura de mulheres brancas, mas o dinheiro não chega na conta das mulheres negras. Uma vez nós tivemos um debate, logo depois das eleições de 24, não foi isso? A gente estava num programa de rádio, e perguntaram, preto não vota em preto? Eu falei, não. Para ganhar a eleição, você tem que ter dinheiro. E falta isso. Para a gente chegar ao topo, infelizmente, se a gente não tiver financiamento, não conseguiremos. E o dinheiro está na mão de quem? Dos homens brancos. Os grandes partidos, e na maioria das vezes os partidos de centro-direita. E na hora de candidaturas, a gente usa aquela fala de Neuza Souza. Entre esquerda e direita, eu continuo sendo preta. Porque não são eleitos nem nos partidos de direita, nem de esquerda, muito menos de centro. Porque as oportunidades são raras, as oportunidades são poucas, e aqui em Goiás, a gente fazendo recorte, para chegar ao topo, raramente uma mulher negra chega ao topo. A não ser que seja vice de alguém que vai ceder o lugar no final da gestão para que aquela mulher possa dizer, eu dei a oportunidade, né? Como é a vice-prefeita de Goiânia. Mas isso, foi só um desabafo. Eu quero aqui encerrar minha fala, agradecer a presença da doutora Amanda, da doutora Maria Camila, e abrir o microfone para que elas possam se despedir da nossa audiência. É sempre um prazer estar rodeada de mulheres maravilhosas, de mulheres gigantes e de mulheres que causam um impacto social, um impacto profissional e principalmente um incômodo diante a sociedade, diante a nossa classe, diante N situações que atravessam, né, que atravessam a nossa existência enquanto mulheres negras. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir com a minha fala, com a minha vivência, com a minha base, caminhando para o topo. E mais uma vez eu quero reafirmar a necessidade de que nós, mulheres negras, a gente não quer ser vista pela nossa força ou pela nossa resistência. Nós queremos espaços, nós queremos, como bem falou a doutora Maria Camila, nós queremos permanecer no espaço, mas que essa permanência ela não tenha o julgo da solidão, o julgo de ser colocado de lado e não ser dado oportunidades de crescimento e de mais crescimento e de galgar, né? Como eu sempre escutei a doutora Maria Camila falando, de galgar espaços e falas. Que nós possamos pegar o microfone todas as vezes que nós tivermos a oportunidade. E que para pegar o microfone, nós possamos ser escutadas, assim como outras mulheres são escutadas também. Muito obrigada. Ai, eu quero agradecer imensamente novamente o convite de doutora Edna, estar nessa noite aqui com todas, doutora Amanda, que para além, novamente, de colega de profissão, é uma amiga querida, doutora Edna também. Então, fico muito feliz em estar rodeada de mulheres que estão na luta
e que eu sei que são aguerridas, que estão diariamente aí combatendo toda a prática, né, racial, toda a prática preconceituosa, toda a prática de certa forma, gera preconceitos raciais, de gênero, enfim, né? Mas dizer que essa data é uma data extremamente importante para todas as mulheres negras, né? Dia 25 de julho, aqui no Brasil, como bem a doutora Edna falou, a gente faz referência a Teresa de Benguela, que infelizmente a história fez questão de apagar, fez o apagamento, e a gente faz essa ressignificação, relembrando essas figuras, né, de Teresa de Benguela e de tantas outras que a história apagou em seu contexto. E é muito importante a gente reviver essas mulheres, entender que elas lutaram bravamente para que hoje possamos ocupar esses espaços. Sou muito grata ao convite novamente e dizer que eu estou disponível, dizer que, para além dessa data, a gente também precisa entender que a gente não se apega apenas a um dia, né? Que as pessoas têm esse hábito de se apegar só a um dia, mas a luta é todos os dias, é o ano inteiro. E dizer que pode contar conosco, com a comissão da OAB de Aparecida de Goiânia, e, e, e dizer que estamos disponíveis para o que for necessário e que venha para a comissão. Quem é de Goiás, quem é de Aparecida de Goiânia, que venha participar da comissão. É bem legal, bem bacana. Seja estudante ou já um profissional mesmo formado, e a sociedade também pode participar. É isso. Muito obrigada, doutora Amanda. Muito obrigada, doutora Edna. Muito obrigada, Anã, e todos os que estavam aqui conosco, nos assistindo e nos ouvindo. É muito, é muito importante ocupar esse espaço e sabermos que temos mulheres ocupando esse espaço. Eu que agradeço demais a presença das colegas, agradeço aqui, né, a nossa assessoria, a doutora Cássia, é sempre um prazer e uma honra participar dos eventos da noite. Tchau, tchau, gente, fiquem com Deus, boa noite, tchau, tchau.